concluindo aquilo que é a proposta, né, dessa quarta-feira de cura da alma, quinta-feira, perdão, de cura da alma. Então a gente vai estar aí juntando os irmãos, os obreiros, né, o pessoal que estiver na recepção, tanto lá de fora, o pessoal da mídia que quiser vir. Por isso que eu pedi para deixar uma música, eu vou nem querer ministrar com louvor, porque também acredito que o pessoal do louvor aí vai estar vivendo aí nessas águas para a gente poder mergulhar junto, amém? Vamos chegar até lá, os irmãos desejam sair daqui hoje literalmente mergulhados nessa graça, né? Mergulhado nesse avivamento, que é a cura da família, a saúde emocional. Então nós vamos estar tocando hoje em alguns pontos mais específicos, tá bom? Prepare o seu coração, quero acreditar que vocês trouxeram aí para anotar, anote, tire foto, aquilo no meu coração continua o mesmo, tá bom? Tire foto, publique depois. Obrigado aos irmãos que publicaram, que marcaram a gente ali no Instagram, que compraram o nosso material. Muito obrigado. Espero poder hoje sair daqui, todos nós mergulhados nessas águas. Amém? Vamos caminhar sobre elas e talvez comece com as águas nos artelhos, mas ao longo da mensagem vai chegar aos joelhos e quem sabe do meio para frente já vai chegar nos lombos e no final possamos mergulhar, assim como a visão que Deus deu para Ezequiel, amém? Tá bom? Vamos caminhar nessas águas aí, as águas da restauração. Então falei, né, desses princípios da restauração, usei o exemplo de José, né, um homem de Deus, em tudo Deus era com José, mas José carregava uma ferida. Então nós temos bem que um raio-x na semana passada, falei de compartilhar com os irmãos bastante relevante, né? Quem semeia um pensamento, colhe um feito. Quem semeia um feito, colhe um hábito. Quem semeia um hábito, colhe um caráter. Quem semeia um caráter, colhe um destino, um propósito. Nós encerramos nesse ponto, né? Os meus pensamentos são mais altos do que o de vocês. Eu sei o pensamento que eu tenho tido de vocês. Pensamentos de paz e não de maldade, para que vocês possam me invocar e me encontrar. Aí vem aquele texto bastante conhecido, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscarem de todo o vosso coração. Então nós vamos caminhar nessas águas, continuando nessa proposta, lidando com as feridas do passado. O seu passado jamais define o seu futuro. A gente pode repetir isso. Primeiro, vamos repetir na primeira pessoa. Você vai falar: o meu passado jamais define o meu futuro. E depois você vai virar para alguém e falar na terceira pessoa: o seu passado. Amém? Vamos lá? Todo mundo junto comigo. O meu passado jamais define o meu futuro. O ensaio foi bom, vamos ficar melhor agora para gravar. Para ficar melhor, eu falo, vocês repitam, tá? O meu passado jamais define o meu futuro. Agora na terceira pessoa, vira essa pessoa com muito carinho aí, né? Elogia ela, fala: como você está bonito hoje, linda, ou que cabelo bonito, que perfume cheiroso. E já fala assim: o seu passado, todo mundo, o seu passado jamais define o seu futuro. Amém, gente? Vamos desprender dessas correntes, tá bom? Vamos caminhar nessas águas aí. Então, para a gente trabalhar de início, querido, para falar de adoecimento emocional, não tem como falar disso sem falar da raiz, né, da origem dos problemas, que é a família. Vou trazer uma frase de psicanalista, vou trazer para vocês uma frase de um teólogo americano e índices também da psicologia, né? Para poder trazer essa ideia. Na verdade, eu não gosto nem de falar de trazer a ideia, de construir o entendimento. Eu prefiro construir o entendimento, né? Para ficar bem firmado naquilo que está escrito em Romanos, né? Romanos 12, que fala que temos que nos apresentar a Deus, né, como culto racional, um sacrifício vivo, santo, agradável. E aí o verso 2 é muito específico, né? Ele se autoexplica: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso aí é uma transformação, por isso que eu gosto de construir o entendimento. Construir o entendimento. Aí ele conclui dizendo: para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E se você for meditar no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, você vai entender que
Paulo começa, eu vou usar uma linguagem, né, goiana, né? O Paulo já começa com os 2 pés na bola. O carrinho já começa ali. O goiano fala já com os 2 pés nos peitos, né? Paulo começa falando, querido, de que pessoas que vivem presa principalmente em pecado, amargura, contenda. Sabe o que Paulo fala lá em Romanos 1, a partir do verso 20? Essas pessoas merecem morrer. Paulo já começa assim, né? Em alto nível, digno de morte. São essas pessoas que praticam, não só pratica, mas apoia quem pratica. A maldade, ali vai falando, e tem 2 palavras, né? Na verdade, uma pequena frase, em destaque, de Romanos 1, de 20 a 32. Ele fala, sem amor pela família e desrespeitosos aos pais. Sério. No meu seminário da família, nós estamos conversando, e foi arrebatado, eu fiquei, tá ali. Nós estamos conversando aí, eu não sei se é março ou se é maio, para a gente fechar uma agenda, maio, né? É o mês da família, e fechar com minha conferência, aí os irmãos vão ouvir todo o meu conteúdo de família. Eu abro falando sobre isso. Sem amor pela família e desrespeitosos aos pais. É 2 horas de ministração só sobre isso, que é a abertura. Então, querido, não tem como falar desse adoecimento na sociedade sem entender esse princípio, que pais feridos geram filhos adoecidos, pais frustrados geram filhos desequilibrados, filhos transtornados. Ou seja, os nossos filhos materializam os nossos adoecimentos. Isso precisa ser claro. Você pode até anotar isso aí. Os nossos filhos manifestam em suas ações, materializam os adoecimentos dos pais. É normal, querido, normal que eu falo assim, não é que isso é normal na igreja. Normalmente eu atendo pessoas, né? Quando eu atendo, na verdade eu atendo toda semana, online, presencial, mas 80% dos meus atendimentos, até por conta das minhas viagens, é online. É normal hoje atender um casal, você já sabe que ali vem um histórico. O avô era adúltero, o pai é adúltero, o marido é adúltero e o filho agora está vivendo adultério. A mãe foi mãe solteira, porque a avó foi mãe solteira, e a filha agora é solteira, que está vivendo crise no casamento, divorciando, para viver como mãe solteira. É incrível, é incrível. Precisamos quebrar isso. Na minha aula que eu dou na EFOL, a aula que eu ministro, que é 40% desse livro que os irmãos já adquiriram e os que não adquiriram vão adquirir hoje, 40% eu falo sobre o ciclo da ferida. Esse ciclo, essa roda de ferida do pai alcoólatra, o filho alcoólatra e o neto alcoólatra, e não só às vezes não é o alcoolismo, mas está preso nas drogas, em medicamentos. Queridos, nós já vimos sequências tristes e hoje eu fiquei abatido, não destruído, mas abatido. Não desamparado, não desanimado, porque eu sei que eu não sou desamparado, com a estatística do Rio de Janeiro a respeito disso que eu vou falar agora. Mas já atendemos pessoas que o avô suicidou, o pai suicidou, o irmão suicidou e agora ela está vivendo numa depressão. Já vimos assim. O que a Bíblia fala? Que se forem infiéis, Deuteronômio 28, depois é bom ler todo, meditar, mas se forem infiéis, até a 14ª geração vai ser maldita. Mas se forem fiéis, ele abençoa até a 3ª e 4ª. Mas ele completa dizendo, se a 4ª for fiel, se a 4ª geração for fiel, abençoarei até 1000 gerações. Querido, por isso que a promessa, eu falei isso na quinta passada, a promessa da primogenitura, a bênção da primogenitura. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus do seu avô, o Deus do seu pai. É melhor dizendo se fosse José orando, né? O Deus do meu bisavô, o Deus do meu avô e o Deus do meu pai. E o meu Deus. Então a bênção, ela acompanha a geração, mas a maldição também. A maldição também. Então eu costumo falar que não é parar a roda, parar o ciclo. Porque você para uma roda, você vai colocar um calço nela, talvez um freio. Mas se esse calço sair, se esse freio falhar, a roda continua. É quebrar a roda, é quebrar esse ciclo. Jesus veio para quebrar
toda maldição que era contra nós. Eu, como filho de Deus, preciso olhar para a cruz e entender. Ai, deixa eu tomar água. A coisa agora ficou feia. Deixa aberto aqui para mim, por favor, um diácono ou uma diaconilza, por gentileza. Olha só. Eu preciso olhar para a cruz de Cristo na minha vida cristã e entender que toda maldição sobre a minha vida foi quebrada. Cristo levou, ele quebrou, despedaçou, ele foi moído pelas minhas transgressões, pelas nossas transgressões. Isso aí tem que ser uma mente contínua, por isso que é transformai-vos pela renovação do entendimento. O que é o culto racional? A vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que podeis experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o vosso culto racional. O que é sacrifício vivo, santo e agradável? É uma transformação de mente, de prática e de atitude. Ele está falando de corpo. Para que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu tenho que olhar para a minha vida cristã, eu tenho que olhar para a minha casa, eu tenho que olhar para a minha história e entender que essa maldição foi quebrada. Mas a minha atitude de fé tem que andar junto com a minha prática de vida. Eu vou repetir para você anotar. A minha atitude de fé, a minha profissão de fé, a minha palavra de fé tem que andar junto com as minhas atitudes na vida. Isso tem que ser uma prática cristã. Essa atitude, essa prática de vida cristã, aonde os princípios são validados pelas ações. É abraçar a minha filha como alguém que Cristo quebrou a maldição na cruz e levou tudo a abraçar uma filha, projetando na vida dela uma vida onde ela precisa entender. Que ela é liberta. Meu avô era adúltero. Meu pai, antes de converter, teve os seus problemas com a minha mãe. Meus pais vão fazer 50 anos de casado, mas não conhecia Deus. Mas quando eu casei, eu falei, Mimi, parou. Na minha família, eu não aceito divórcio. E eu não valido adultério. Eu falei para minha filha, eu falei, você pensa bem com quem você vai casar. Você pensa muito bem e não me enrola, não. Já está com 15 anos, começou o ensino médio. Você não tem motivo para fazer escolha errada. Você não tem um pai adúltero, vagabundo, sem vergonha, que tem que buscar em boteco, buscar em boca de fumo. Seu pai é trabalhador. Seu pai é ministro do evangelho. Deus ainda teve misericórdia do seu pai ser ministro do evangelho e pregar sobre família. Você nunca viu seu pai sair de casa e não voltar. Você nunca viu sua mãe sair de casa e não voltar. Sua mãe casou virgem, eu casei virgem. Nós caminhamos debaixo de uma graça. Eu fui o primeiro namorado da sua mãe. Primeiro e único. Você não tem motivo. Seus avós são casados. Converteram ao Senhor por parte de pais. Você sabe que os meus pais são convertidos, são obreiros. Os seus avós, minha esposa nasceu em berço evangélico. Seus avós têm mais de 50 anos de vida cristã. Você não tem motivo. Pensa muito bem nas suas escolhas, porque nós apontamos caminho, mas ao mesmo tempo temos que apontar para a nossa geração as responsabilidades das escolhas. Essas moças aqui, esses rapazes que estão ali, precisam entender a responsabilidade das escolhas. Porque eu falei para ela, é o seguinte, não me enrola não, porque eu não vou ficar aqui parando minha vida para poder ficar administrando pecado de fornicação sua. Então, pensa muito bem com quem você vai casar, busca em Deus, estuda. Porque eu não quero ser com 25, 30 anos dentro da minha casa, atrapalhando eu e sua mãe a viver bem e administrando pecado seu de fornicação, fazendo sexo com o namorado. Pensa muito bem com quem você vai casar. Eu casei com 20 e sua mãe com 19. E eu tinha responsabilidade, sua mãe casou com homem, não foi com moleque não. Então não venha trazer moleque para poder vir conversar comigo não. Detalhe, no mínimo, minha filha, que seja melhor do que eu. Porque seu pai ainda tem muita coisa para aprender. Aí eu falei para ela assim, ela falou, por quê, pai? Eu falei, porque não adianta vir depois, vir chorando para mim que brigou e vir voltar para casa. Não, senhora, porque na minha família não tem divórcio. Não tem. Se ele não encostar a mão em você e não ameaçar sua morte, ameaçar você de morte, minha filha, volta lá e resolve. Está igual Apocalipse 5. Lembra de onde caíste, volta lá, se arrepende e recomeça. Não vem me dar canseira, não.
Escolha bem, porque se ele te agredir ou te ameaçar de morte, aí você vai ter outro problema. Você vai ter que visitar seu pai na cadeia. Porque provavelmente eu vou acabar com ele e com a família dele, se ele encostar a mão em você. Então pensa muito bem com quem você vai cair. Irmão, eu pego pesado. Vai exatamente pensar nas escolhas. Agora essa geração está, vai lá, mamãezinha está aqui. Por isso que gera esses homens aí covardes e banana. Esses homens quarta-feira aí, ó, que só quer ver futebol e jogar videogame. Por isso que gera essas mulheres que casam e não sabem nem temperar a linguiça. Já o casal brigou, porque eu não faço, pastor, porque eu não sei temperar a linguiça. Essas mulheres que não sabem nada mesmo. Porque as mulheres, vem, papaizinho tá aqui. Conversa. Passarinho, meu irmão, tem que criar asa, bater asa e ó. Só ensina onde voar. Por quê? Porque eu falei para minha filha assim, filha, pega para mim uma borracha e um lápis. E um caderno. E um caderno, uma folha. Por quê, pai? Eu falei, porque o dia que a borracha acabar primeiro que é o lápis, significa que você está mais errando do que acertando. O dia que você me pedir 2 borrachas num dia, você vai ver um pai triste. Mas eu estou disposto a ficar feliz o dia que eu tiver que comprar 100 lápis para você. Que significa que você está escrevendo muito, que você está se esforçando muito. Por que eu falo isso? Por quê? Porque o sucesso da Isabela na vida, o sucesso da minha filha, é minha obrigação. Mas o fracasso dela significa que eu fracassei como pai. E a mãe dela fracassou como mãe. Então eu prefiro parar e avaliar os meus erros do que amanhã tentar ficar consertando o erro dela por minha causa. Porque tem pai que fala, o sucesso da minha filha, do meu filho é o meu sucesso. Eu respeito, mas eu penso diferente. Respeito. O sucesso da Isabela é minha obrigação. É minha obrigação na vida. Apontar os caminhos para a Isabela, a mãe dela apontar os caminhos para ela entender aonde ela pode se dar bem, ser bem sucedida. Não significa que ela não vai errar, que ela não vai pecar, que uma hora ou outra não vai ter um problema. Eu não alivio a barra, nem Jesus aliviou. Gente, é o seguinte, no mundo tereis aflições, tá? De boa. Vou dar uma palavra tranquila para o coração de vocês. O mundo vai perseguir vocês, vai matar vocês, vai mentir contra vocês, mas vocês são bem-aventurados. Aí, para ficar mais aliviado, ele trouxe assim, um bálsamo, um metiolate antigo, não é esse novo. Até o metiolate hoje deixa os nossos filhos. Meu irmão, quando via metiolate, a gente saía correndo. O pai tinha que amarrar para passar metiolate. Era uma semana ardendo aquele negócio. Hoje, meu irmão, tem não arde não. Que lá, meu Deus do céu, que lá foi feito nem sei porquê. Nem ardia, até o metiolate está fazendo nossos filhos ficar problemáticos. O que eu estava falando mesmo? O que eu falei de metiolate? Nem lembro mais, meu irmão. Querido, eu preciso olhar para dentro da minha família, da história, apresentar os caminhos e dizer, olha, é por aqui que vai. Vai errar? Vai, é lógico que vai. A questão não é o quanto erra, o problema é quando deixa de fazer o que é certo. Vou repetir devagar, que eu sei que você vai querer notar. Problema na vida não é quando erra, problema é quando deixa de fazer o que é certo. Aí é que é o problema. Então, pais feridos, filhos adoecidos, pais frustrados, filhos desequilibrados. Olha isso aqui, queridos. Essa marca, esse apontamento. 74% das pessoas hoje vivem em depressão, uma estatística que me assustou aqui no Rio de Janeiro. De 2010 a 2012, aumentou a taxa de suicídio no Rio de Janeiro 639%. Não é número, é porcentagem. A média hoje, no Grande Rio, 28 por dia. Aumentando. Detalhe, 30% é de crianças e adolescentes entre 8 e 14 anos. Pasmem. Eu fiquei chocado. E aí eu vou ter que apertar mais um pouquinho. Posso? Ninguém vai falar mal de mim lá fora, não? Não vai deixar de comprar meu livro por causa disso, não? São Gonçalo é a cidade que mais tem violência contra a mulher, abuso emocional, físico e sexual contra crianças, adolescentes, mais uma vez mulher também, feminicídio e um alto índice de suicídio. E eu vi falando com o irmão, foi arrebatado, eu fiquei. Carlos, né? Carlinhos. De 2015 a 2024, mais de 100 mil habitantes mudou de
São Gonçalo. Devido ao alto índice de opressão, depressão, violência, suicídio e feminicídio, né? Então nós estamos vivendo isso aí, querido, debaixo do nosso nariz. E eu não vai dar tempo de eu falar no seminário, eu falo as estatísticas de Goiânia. Estou falando daqui porque eu estou pregando aqui. Mas as estatísticas na cidade que eu moro é pior. Uma cidade de 2 milhões de habitantes. É pior. Pior. 62% das pessoas estão vivendo em solidão. Característica de uma pessoa depressiva, a cada 10 pessoas com depressão, 6,2 querem se isolar. E dessas pessoas que sofrem de depressão, 49% carregam a síndrome da rejeição. Agora olha essa equação da vida que você vai querer tirar a fotinha dela e anotar. Rejeição menos perdão é igual a... Vamos lá nessa equaçãozinha, vamos comigo aqui, vamos participar. Vamos lá, todo mundo. O quê? O ensaio, vamos fazer agora que está filmando e o irmão vai fazer até um corte. Vamos lá. Toda ferida procede de alguém rejeitado. Toda rejeição é a soma da depressão com a solidão. É incrível. Pode pesquisar. O maior o ambiente que mais produz solidão não é a pessoa que mora sozinho. Pelo contrário, são as pessoas que moram dentro de casa. E o instrumento que mais leva à solidão, dou um livro por R$ 34,90 se alguém adivinhar. Qual que é? Internet, celular. Estamos vivendo isso aí. Isso aí, querido. Isso aí tem o poder de destruir uma família, de adoecer uma família. Isso é sério. Olha só que interessante isso aqui. Quando uma pessoa não resolve suas feridas normalmente ela é, todo mundo, o quê? Vamos lá de novo, tá? Quando uma pessoa não resolve as suas feridas do passado, normalmente ela é... A pessoa não consegue chegar ao futuro se ela não deixar o passado. Olha que interessante isso aqui, querido. Olha que interessante. Quando a pessoa está presa ao seu passado, ela levanta portas que te impedem no futuro. Vou repetir devagar para você anotar, tirar a foto disso aí e nunca mais esquecer. Quando a pessoa não resolve com o seu passado, ela não deixa, ela não libera o seu passado, ela levanta portas que te impedem no futuro. Quantas pessoas vivem no seu ciclo viciado de dor, vitimismo? Querido, vocês já ouviram o meu testemunho. Eu faço uma viagem com os irmãos desde os meus 3 meses dos adoecimentos que eu já sofri na vida. Passar por reumatismo no sangue, leucemia, infarto, adoecimento na coluna, mas eu não faço disso vítima. Eu aponto o que esses adoecimentos procuraram me melhorar como pessoa, como família, mas tem pessoas que preferem ser vítima dos problemas. Pastor Márcio. Tem pessoas que preferem ficar vítima do medicamento, anda com autocomiseração, e aí, querido, a vida não funciona porque fica presa, quando não desprende aqui a mágoa de pai, mágoa de mãe, mal resolvido com o marido, mal resolvido com a família, e não entende, e não compreende que as prisões do passado levantam portas que impedem de prosseguir no futuro. Nós não nascemos assim, querido, nós fomos chamados para prosseguir, conheçamos e prossigamos no conhecimento de Deus. Lidar com as feridas do passado, a amada igreja do Senhor Jesus. Eu estou pregando para os irmãos, mas estou pregando para mim. Eu falei na semana passada e repito, isso é livro de cabeceira de cama. Lidar com as feridas do passado, igreja, é a gente olhar para a nossa história e entender que a vida, do jeito que ela cabe dentro de mim, eu só preciso me encontrar nela. E não permitir que o meu passado não determine o meu futuro. E eu comecei com os irmãos dizendo, o meu passado jamais define o seu futuro, o meu futuro.
O seu futuro não é o fracasso dos seus pais, meu irmão. Seu futuro é a promessa de Deus que está lá na frente dizendo: vem, filho amado. Não é a história dos seus avós. Nossos filhos não são fracasso dos nossos erros. Nós temos que aprender com os nossos erros e mostrar para os nossos filhos como é ser bem-sucedido na vida. Querido, nós como igreja temos que parar. Eu preciso olhar. Você acha, irmãos, eu queria ficar 3 semanas em casa pregando em Goiânia, nas igrejas. Goiânia tem... Não, aqui eu sei que tem muita igreja. Você tropeça num boteco e cai do lado de uma igreja. Aqui é assim, né? Parece que é uma briga, né? E é bom, tomara que supere. Goiânia tem o dobro, meu irmão. Não dá nem tempo de você cair no boteco, porque já tem gente na igreja do lado te segurando. Muita igreja. Eu queria pregar em Goiânia. Mas assim, o que esse número de igreja Goiânia está chegando a 47% de cristão evangélico? E é a cidade, a capital da América Latina que mais transporta pedofilia. Explica isso para mim, irmãos. Uma cidade de 2 milhões de habitantes, a grande Goiânia. 2 milhões de habitantes. A metade dela praticamente é crente. E da América Latina, de todos os países da América Latina, incluindo ali a região do Caribe, as Guianas, aquelas Cuba, é a cidade que mais produz vídeos pornográficos, abuso infantil. Crianças. E aí? A soma não está batendo? Não cola, por quê? As pessoas estão sendo vítimas da realidade. E não estão entendendo o que o sobrenatural. Sobrenatural não é, irmão, voar igual anjo. Sobrenatural é entender que o natural me feriu lá atrás, mas o acima do natural eu caminho acima dessas águas. Se o mar não se abrir, Deus me faz caminhar sobre as águas. Qual foi o único homem, sem ser Jesus Cristo, nosso Senhor, que andou sobre as águas? Quem foi? Irmão Pedrada, irmão Pedreira. Mas no meio do caminho, o que ele viu? Onda, situação, vento. A realidade fez ele afundar no natural. A mão de Cristo levantou ele para o sobrenatural. Lidar com as feridas é caminhar além das dores que me prendem. E além. Próximo assunto, que é o que eu queria muito entrar na semana passada, é lógico que não deu tempo, hoje vai dar tempo de entrar. São essas fontes que produzem esses adoecimentos. Quinta passada eu falei os princípios, os adoecimentos, exemplos na Bíblia, né? Falei sobre isso. Hoje, querido, nós vamos descobrir a raiz e como lidar com isso. Porque como eu vou lidar com uma situação se eu não conhecê-la? Como eu vou lidar com um problema se antes eu não conhecer esse problema? É como se fosse um manual de instrução. Como que eu vou montar esse computador que chegou na minha casa se eu não ler, se eu não conhecer o manual? Isso tem para todo aparelho, para tudo que se vai fazer. Só se conserta algo quando se conhece sobre. Só se conserta o coração da ferida quando nós aceitamos e conhecemos a nossa história. Quantas pessoas, pastor? Eu termino a ministração, vou lá orar com as pessoas, um abraço. E às vezes a pessoa é ferida por causa da ausência de abraço de um pai, de um elogio de uma mãe, um elogio de um marido. Por quê? Porque não tentam. Tem pessoas que não conhecem a história, tem outros que não querem conhecer, e tem outros que escondem a história que já conhecem. Não é assim. Eu só determino as águas do futuro se eu não ter dúvida das águas do passado. As águas do passado. Então vamos conhecer um pouco dessas fontes. Primeira fonte é a família, que eu venho falando. A família, ela é a espinha dorsal da personalidade de toda pessoa. O que é a coluna dorsal? O que é o dorso, né? Ele ali está entre a cerviz, a cervical e a lombar, para poder o quê? Gerar equilíbrio e sustento no corpo. Por que vocês me veem andando igual, né? Igual um camarada todo torto? Apoia, tem hora que faz umas caretas. Essas caretas não é porque eu tenho tique e nem toque, viu?
É porque é dor. Tem hora que eu tenho que me apoiar, né? É dor. Não é que eu não consigo ficar em pé, é só para aliviar as dores. Porque isso sustenta, isso dá equilíbrio. É a ponte que liga a cervical da lombar para poder o quê? Caminhar, para poder andar. Por isso que ela é a espinha dorsal. Ela está ali no equilíbrio. O ponto de equilíbrio emocional de uma pessoa é a saúde relacional com a família. É a saúde relacional com os pais. É a saúde relacional com o casamento. É a saúde relacional com o sogro, com a sogra, com o irmão. E assim vai. Aí eu entendo muita coisa do Velho Testamento. Incrível. Quantas profecias falam assim, ó, vocês são um povo de dura cerviz. A gente acha que é de serviço, não é. É o pessoal que nunca cervical, que não se dobra. Vocês são duro. Pessoal de dura cerviz é a cervical. Para cervical dobrar, precisa passar primeiro pela dorsal. Para que haja equilíbrio na lombar e nas pernas. Então, quando o problema está na espinha dorsal, tem dificuldade de se dobrar diante da situação. Tem gente que é tão orgulhoso, não aceita. Eu coloquei uma frase, eu já coloquei? Acho que coloquei no meu Instagram. Coloquei assim, ó. A autonegação é o sintoma que revela a autorrejeição. É o sintoma que revela a autossabotagem. Coloquei essa frase, pode olhar depois no meu Instagram. A autonegação é o sintoma que produz no coração que a pessoa está auto se sabotando. Não é fugir da realidade, é encarar a realidade e permitir que ela não nos pare, nos trave. Então a espinha dorsal, olha esse versículo, como tem tudo a ver com a vida cristã. Escrevi essas coisas, ordene essas coisas, Paulo escrevendo a Timóteo, para que eles sejam o quê? Irrepreensíveis. Se, esse se aí é advérbio de ligação. Ele está ligando o versículo 7, apesar que tem um contexto anterior também, ao versículo 8. Se alguém não cuida dos seus parentes, é dos seus parentes. Ele nem começa falando de pai, mas é do parente, meu irmão. É o tio, a tia, o sogro, a sogra, o cunhado, o primo, o sobrinho, os avós. Se alguém não cuida dos seus parentes, principalmente ou especialmente os da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que o descrente. Sinônimo de fé não é falar o que Deus faz por mim. Sinônimo de fé é mostrar para as pessoas como que eu cuido da minha casa. Não é. Paulo está dizendo, fé não é falar o que Deus fez por mim. Fé é Deus tendo feito por mim, agora eu manifesto na sociedade o cuidado com a minha casa. Esse cuidar aí, irmão, você vai olhar na etimologia, ele significa cuidar, preservar, zelar, produzir, promover e prover. Não só promover e prover. Muitas pessoas são feridas com o passado, sabe por quê? Porque ninguém promove o outro. Vem com a boa notícia e já joga um caldo de fé, um caldo de pessimismo, Joga um caldo de pessimismo. Não, mas mesmo com isso não vai dar certo, não, nem ouve a história. Por quê, querido? Não há uma promoção. O que é promoção? É a ação de quem promove. Então está faltando promoção dentro de casa aí, meu irmão. Promoção não é só supermercado, não. Não é só a sandália, não. O que é a palavra promoção? É a soma da ação com o verbo promover. É a promoção. Eu tenho uma atitude que vai promover meu casamento. Eu tenho atitude que vai promover minha vida como obreiro. Eu tenho atitude que vai promover meu filho. Eu tenho atitude que vai promover meu pai, vai promover minha mãe. A vida mais além. Eu falei para os irmãos, querido, temos que passar por isso, infelizmente. Não sei se eu falo infelizmente, mas a palavra nós temos que passar, me perdoe. Você acha que eu não queria pegar aqui, xaracatá, manto, calamanto, vem para cá, x para lá para trás, e derrama fogo, e vem, e telefone sem fio. Você acha que eu não queria? A coluna chega e dói, quando eu empolgo. Mas Deus me trouxe para essa graça, por quê? Porque primeiro tem que passar na minha casa, meu irmão. Minha mulher está me assistindo, minha filha está me assistindo, meus pais estão me assistindo, eu pus no grupo da família. Avós, tios, o que eu estou falando aqui, todos eles têm minha rede social. Entra lá e fala assim, ó, esse camarada, esse primo meu é mentiroso. Ou vai validar porque a minha história.
tem que passar primeiro para minha casa para chegar até os irmãos. Então a família, olha só que interessante isso aqui, queridos. Todo adoecimento emocional, moral, social, profissional, olha só que interessante, espiritual, passa primeiramente pelo ambiente da família. É o ambiente onde vivemos. Todo rompimento nas relações, toda solidão, a vida vai desaparecendo a partir das feridas. Toda ruptura de um lar, de um elo. E toda solidão, infância, rejeição de pai, rejeição de mãe, marido rejeitando mulher. Querido, a vida precisa, nós temos condições de viver melhor. Eles vão ter aqui um seminário, uma conferência, não sei se vai ser uma palavra, sobre finanças na família. Sim, tem que trazer mesmo. Que tema fantástico. Nós temos sim condições de viver melhor socialmente, financeiramente, uma boa viagem, um bom passeio, boas roupas, excelente igreja. Mas isso tem que ser fruto também dos meus bons relacionamentos dentro de casa. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro, perder sua alma, perder suas relações. Francis Schaeffer é um teólogo americano, nascido em 1912. Ele veio a falecer em 1984. Escreveu mais de 60 livros na área de família. A maioria dele falando sobre adoecimento. Francis Schaeffer. Tem uns que falam Francis Schaeffer, Francis Schaeffer. Ele fala o seguinte: todo adoecimento emocional do ser humano tem como raiz o ambiente familiar. Pois as maiores decepções, frustrações da vida estão intrinsecamente ligadas às pessoas com quem compartilhamos a nossa convivência. Achei fantástica essa frase de Francis Schaeffer. E a realidade é essa. Nós não queremos, aqui eu falei quinta passada e vou repetir hoje, o pessoal que está nos assistindo, aqui não é para apontar aonde estão os erros, é para mostrar aonde nós estamos deixando de acertar. Querido, escute isso. Vou plagiar o apóstolo Paulo. Eu rogo-vos pelas misericórdias de Cristo, em nome de Jesus, igreja. O nosso casamento, o meu casamento com a minha esposa, o seu casamento pode sim ser melhor. Há condições de viver melhor dentro de casa. Aquela palavra que falamos de ignorância, aquela palavra bruta para a esposa, aquela palavra bruta para o marido, tem condições sim de mudar. Vai ler depois Tiago 3, pôr freio na língua. Quem domina a língua, Tiago fala que domina tudo, mas a língua, ela envenena a alma. Também vou lançar, não sei se o meu editor lá já lançou, vai lançar, o rapaz que trabalha na minha edição, ele que fica lá no meu Instagram, uma frase que saiu do meu coração: se a boca for boa, se a língua for boa, eu vou sempre viver. Mas se a língua for ruim, calar é melhor do que sofrer. Vai lançar lá essa semana, se não já colocou, que ele sempre coloca lá e vê os horários melhor de hype, aí ele vai e joga. Nós temos condições de tratar os nossos filhos melhores. Não vem que não tem, temos condições de tratar os nossos pais com respeito, querido, eu sou filho. Tem condições de tratar o meu irmão melhor, é só a gente colocar Deus à frente. Por quê, querido? Porque ali está a essência de tudo na nossa vida. Agora, olha que interessante. Primeira coisa que eu falei, o primeiro ambiente que produz, ali que é a raiz dos adoecimentos todo mundo e o segundo é a cultura. A cultura, sentir-se inferior a outra pessoa devido às exigências de um padrão social que não condiz com uma realidade momentânea. Quantas pessoas começam a ter problemas, às vezes perdem emprego, às vezes, empresários quebram, tá ali faz um negócio e depois não dá certo. A situação, essa cultura secular de exigir que tem que continuar assim para poder se dar bem na vida, a pessoa começa a ficar doente. E às vezes o que está vivendo, esqueço toda vez o nome do Luiz Carlos e a bispa, Jovina, apóstolo Luiz Carlos e episcopisa Jovina. Eita, ficou até bonito, hein? Eu fico às vezes olhando, gente, que não é o problema financeiro. Isso acontece.
A questão é quando eu quero viver de uma maneira que o momento não permite. Mas tem gente que adoece por causa disso. Quer continuar vivendo uma vida de mentira. A Bíblia fala assim, não sejais de ânimo dobre. O que é um ânimo dobre? A gente pensa que é ânimo e o desânimo. Não é. É ânimo nas duas direções contrárias. Tem gente que hoje está animado com a vida. O que é o desânimo? Desanimado com a vida. É o ânimo no sentido contrário. E a Bíblia fala, não sejais de ânimo dobre. Querido, preste atenção. Pessoas que se sentem inferior, complexo, aí ela se abate, porque o momento não condiz com a realidade. Mas amanhã a coisa pode mudar. Amanhã, José, por mais que viveu os adoecimentos, mas ele foi colocado num lugar diferente. Mas ele vivia o quê? A situação do momento não condizia. Mas depois ele resolveu com a sua família. E não houve líder no Egito, antes de Moisés, igual a José, não houve. Não houve na história. Olha só, quantas pessoas se sentem inferior diante de problemas pequenos. Ou faz com que o problema gigante não seja capaz da pessoa vencer. Acho que eu falei aqui quinta passada, se eu não falei, eu vou falar, se eu falei, eu vou repetir. Golias era grande ou era pequeno? Davi era grande ou era pequeno? Mesmo Davi não sendo pequeno e Golias grande, em Deus Davi era maior. A diferença é essa. Não é o tamanho, mas é a expressão da vontade. Davi, na sua pequenez, pequeno, no seu pequenez, mostrou para Golias quem é esse circunciso afrontando o exército do Deus vivo. E ele fala que hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça, meu irmão. E vai ser com a sua espada. E o que Davi tinha na mão? 5 pedrinhas, se é que é 5, funda. Vai lá e a primeira, meu irmão. A primeira derrubou. Porque nós temos ferramenta suficiente para viver melhor. Olhe para dentro de você. Olhe para dentro do seu casamento. Se você puder e quiser, coloque a mão no seu peito. E repita essa frase e viva ela. Eu tenho ferramenta suficiente para viver melhor. Fale isso agora com relação ao seu casamento. Eu tenho ferramenta suficiente para viver um casamento melhor. Fale agora para a sua paternidade e maternidade. Eu tenho ferramenta suficiente para ser um pai ou uma mãe melhor. Fale agora para você, para nós que somos filhos. Eu tenho ferramenta suficiente para ser um filho melhor. Vamos falar para a igreja, como obreiros, como filhos de Deus, como servo dessa cidade, como os construtores da família nesse bairro, Trindade. Eu tenho ferramenta suficiente para ser um obreiro melhor. Por isso, o meu passado jamais define o meu futuro, porque o meu futuro está na mão daquele que criou os céus e a terra. Está acima de tudo e de todos, de leste a oeste, de norte a sul, não há ninguém como ele. Ele é Senhor de tudo e de todos. Os seus pés estão na terra, mas os seus olhos e a sua cabeça está acima do terceiro céu. O céu ele mediu a palmos, o mar foi a concha das suas mãos. Ele não perguntou conselho para ninguém para criar as estrelas. Ele fez separação de tudo e de todos. Quem é a depressão? Quem é a amargura? Quem é a ansiedade? Quem é a ferida para me impedir de continuar? Porque maior é Ele que está comigo. Eu tenho ferramenta suficiente para ser um jovem melhor, para ser um aluno melhor, para levantar uma bandeira de jovens nessa cidade. E essa cidade, vocês moram num bairro profético que é a Trindade. Jovens valentes e fortes. Eu tenho ferramentas para ser um jovem melhor, para sair dessa masturbação, para sair dessa fornicação aí com a internet, desse namoro abusivo. E ser santo para viver o evangelho. Eu tenho ferramenta para ser uma pessoa melhor. Eu tenho ferramenta para ser um funcionário melhor. Vamos largar de vitimismo, igreja. Nós somos melhores. Porque quem nos criou disse em alto bom som: em todas essas coisas, vocês são mais do que vencedores. Venham a mim, você que está cansado, desiludido, depressivo, ansioso, angustiado. Venha.
e eu vos aliviarei. Você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar vocês. É o nosso Cristo, irmãos. Nosso Cristo levou tudo para que eu e você tenhamos ferramenta para sermos pessoas melhores. Eu sou o melhor aluno, eu sou o melhor trabalhador dessa empresa, não é para humilhar o outro, é para inspirar o outro que ele pode ser melhor também. Eu sou um obreiro melhor nessa igreja, não é para mostrar para o meu irmão que eu sou melhor do que ele, é para inspirar que ele pode ser um obreiro melhor também. Por isso, uma das coisas que mais mudam a situação, principalmente na cultura secular, é transpiração, que é esforço, e inspiração, porque vamos inspirar pessoas a serem melhores. Cristo expirou quando deu seu último sopro de vida, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Mas ele inspirou dizendo: eu dou a vida por vocês, agora vai dar a vida pelos seus irmãos. João 3,16. Porque Deus, todo mundo vai, porque Deus até com coreografia. Agora vamos para 1 João, mesmo endereço, mesmo autor, mas agora é carta. 1 João 3,16. E nisto, está vendo como nós somos? Gravamos o que Deus fez por nós e esquecemos o que temos que fazer pelo nosso irmão. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Agora nós devemos dar a vida em favor dos nossos irmãos. João 3,16 é o que Deus fez por mim. 1 João 3,16 é o que eu devo fazer pela minha família e pelos meus irmãos. Cultura secular. Olha esse texto. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má, do tesouro mau, tira coisas más. Por que eu coloco esse texto? Para cravar na nossa mente, para assim ser escrito nas tábuas do nosso coração, que nós temos ferramenta suficiente para sermos pessoas melhores, cristãos melhores. Nós podemos orar mais, nós podemos ler mais, nós podemos ministrar mais, nós podemos amar mais, nós podemos cuidar mais. Só depende do quê? Do que o nosso coração está. Não um coração cheio fala coisas boas. A boca fala e revela do que está no coração. Olha só que interessante. Eu falei, o primeiro é a família. O segundo é? Segundo é? Cultura secular. Olha o terceiro. É o quê? Religiosidade. É a santidade deformada em sua interpretação equivocada. A religiosidade adoece. Vocês precisam ouvir e ler o irmão Luiz Carlos, acertei? Nós estávamos falando sobre Alcione Emerick. Ele tem um livro chamado Abuso Espiritual. Que mensagem, que livro. Que a religiosidade prende as pessoas, às vezes, mais do que uma pessoa viciada em crack. Ele usa exemplos fantásticos lá da psicologia e da realidade bíblica. Olha só que texto, querido. Olha, o que é a religiosidade? Se acabar aqui, o pastor Alberto, os pastores fizeram uma provinha lá no grupo da família, no grupo lá da igreja, nos grupos, mandaram a gente, responda aí para ganhar 10 e um sonho de valsa no domingo que vem. O que é santidade? O que é religiosidade? É a santidade deformada em sua interpretação equivocada. Olha só, rapidamente, você tirar foto, não dá para escrever, não dá para anotar. Olha só que definição que eu achei bastante interessante sobre religiosidade. A religiosidade ocorre quando os ensinamentos e crenças são mal interpretados ou deturpados de forma a promover uma abordagem extremista ou prejudicial à vida cristã. Em vez de promover valores como amor, compaixão, dignidade, princípio, respeito, a religiosidade pode levar a ações que prejudicam os outros, discriminam os próprios cristãos e usam a religiosidade como justificativa ou justificação para os seus próprios erros e pecados. Quantas pessoas escondem a ferida atrás da religião? A pessoa se dedica tanto à igreja pensando que, irmãos,
Eu, infelizmente, dos meus 12 aos 15 anos, eu experimentei algumas drogas. E a droga, ela te tira de um ambiente real que você está vivendo, de dor, de decepção, de raiva. Porque normalmente a pessoa, quando briga, grita, tem ali uma crise, o que ela faz? Se ela é na bebida, ela vai para a bebida. Se ela é na droga, ela vai para lá. Por quê? Porque tira ela daquela realidade. Tem muita gente que faz isso na igreja. Vem para cá, acha que tem que ficar zen, tem que ficar em transe, o Espírito Santo vem, aí vai ali, a gente fica assim, aquele ambiente, Deus, manto. Saiu daqui, a realidade volta à tona. Não, querido. A religiosidade, ela pode escravizar e ela adoece. Então nós temos a família, nós temos a cultura secular, a religiosidade, que são raízes, frutos desses adoecimentos. Olha o que a palavra de Deus diz. O Senhor diz, esse povo ora a mim com a boca, e me louva com os lábios, mas seu coração está longe de mim. A religião, o quê? Todo mundo, que eles praticam não passam de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. É uma caixinha para esconder, na verdade, a prática divina. Jesus fala isso para os fariseus. A maioria das profecias, quando Deus ia falar, por isso vai ler Joel. Eu não quero que vocês sacrifiquem, eu quero que vocês rasguem, sacrifiquem vocês. Eu não quero que vocês rasguem as vestes, eu quero que vocês rasguem o coração. Eu quero receber vocês, é a vida. Porque pecava, ia lá, trazia um novilho, rasgava a veste, jogava cinza, achava que estava resolvido, mas voltava para o pecado. Falei, gente, eu estou cansado. Não tem sido aroma, cheiro suave até mim. Não tem. Isaías 29:13. Quarta coisa é o quê? O pecado. Como pode um homem reclamar quando é punido por seus? Como pode? É a colheita. Família é um dos produtores de adoecimento e feridas do passado. Tem mais, eu coloquei 5, top 5. Família, cultura secular, religiosidade, pecado. E como consequência do pecado, o quê? É o quê? Olha esse versículo. Pois todos, e destituídos, separados, distantes, longe estão do quê? Da glória? Romanos 3. Olha só o próximo. Respondeu Jesus, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive é escravo a escravidão, além de distanciar de Deus, torna a pessoa o quê? Adoecida. 5 coisas. Para a gente entrar nisso aqui que eu queria entrar com os irmãos. Para a gente já orar, pegar a reta final. Tem muito mais coisa, mas é claro que nós vamos sentir. Entendendo a origem da raiz. Quando se entende a origem da raiz, se começa a detectar os sintomas. Quantas pessoas passaram mensagem para mim? Nossa, pastor, realmente, quando o senhor falou, deu uma luz. Realmente, eu sinto isso, eu não sabia. Por quê? Porque quando se entende o problema, começa a identificar os sintomas. Quando o médico descobre o problema pelos sintomas, o que ele começa a passar? O quê? Medicamento, tratamento para o quê? Ser curado. Então, quando se entende a raiz, aí é a família, é o sistema secular, é a cultura, não, é a religiosidade, rapaz, é o pecado, não, é a distância de Deus, eu estou orando pouco, eu poderia orar mais, eu não estou buscando revelação, eu faço um negócio, dá errado, para no final pedir ajuda para Deus. Ninguém pede orientação para Deus para fazer um negócio. Eu faço um negócio, a coisa deu ruim lá no final, aí eu chamo Deus para ajudar, irmãos. Não adianta deixar Deus no final da fila. Sabia que o diabo não trabalha para tirar Deus da nossa vida? O diabo faz de tudo para o crente pôr Deus lá no final. Porque ele não é orientado, a coisa dá errada, a gente sofre lá na frente buscando socorro de Deus. Mas eu estou falando assim, Jesus próprio disse, se torna escravo quem vive pecando. Agora, por que trabalhar? Entender a origem, entender a raiz, que eu falei, família, vamos lá comigo. Primeiro, família, todo mundo, família, não, repita comigo, família, cultura secular, religiosidade, pecado e distância de Deus. Tem mais, eu citei essas 5. Para quê? Identificando a raiz,
nós podemos identificar o quê? Repita comigo. Vamos lá, repita comigo assim, só para a gente animar, porque a pregação tá boa. Eu gosto de culto, é assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Eu gosto desse avivamento aqui, ó. Isso aqui que é culto bom. Vou falar igual goiano, igual mineirês. Aqui é culto bom. Aqui é culto bom. Vamos lá, repita comigo. Quando eu identifico a raiz, a origem do problema, eu passo a entender os sintomas. E aí eu busco o tratamento adequado para o sintoma, para sarar a raiz do problema. Quase deu um sambinha. Sarar a raiz do problema. Gostaram? Tem que quebrar um pouquinho aqui. O negócio que tem camisa do Flamengo aqui, então assim, dá uma quebrada assim no ambiente, né? Tô brincando, filho. Não tem nada a ver com o que eu falei, eu sei, é só para quebrar mesmo, descontrair. Nada a ver com o Flamengo. O que eu estava falando mesmo? Do sambinha, né? Quando eu identifico o problema, a raiz, eu percebo o sintoma, eu vou agora trilhar o caminho para poder achar a cura, para lidar com as feridas. Olha só que interessante, pelo menos 3 que identificam uma pessoa que carrega feridas, que ainda não foram resolvidas. Olha só. Primeira coisa, olha só que interessante, amada da minha alma. Primeira coisa é todo mundo, a primeira coisa é E o que são as amarguras? As amarguras são as prisões do passado. É aquilo que me prende, aquilo que me amarra. É a amargura, aquilo que me segura numa vida amarga. Aquilo que me prende a algo que não tem... Quando a minha lembrança traz um sabor, traz uma memória ruim. Por isso que a Bíblia diz: quero trazer aquilo que me dá. Então não é prender-se à dor do passado. É ter esperança que se passou eu venci. Então eu vou vencer se vier outra. Se vier outra. Pastor, a Bíblia fala sobre isso? Fala. Olha só onde nós vamos. Lamentações. Lembra-te da minha e do meu, do absinto e do veneno. Minha alma o quê? Minha alma continuamente os recorda da dor e se abate dentro de mim. Detalhe, evangelho também é cultura. Todo verbo e advérbio empregado aqui, querido, está no presente contínuo. Se recorda daquilo que se abate. Abate está no presente contínuo. Olha lá, da minha aflição e do meu pranto, minha alma continuamente. Por isso é presente o quê? Contínuo. Pega cada verbo desse aqui e conjuga para você ver, aplicado nesse texto. Presente contínuo. Tem pessoas que viveu coisa 30, 40 anos atrás, mas continuamente relembra. Para justificar um erro, aqui não acontece isso não. Sabe onde acontece isso? Eu estava olhando hoje? Lá no interior de Guiné-Bissau. Pessoa, para justificar o erro, em vez de falar assim: senhor, nós temos ferramenta para ser melhor. Como é que é o nome do senhor? Bruno, nós temos ferramenta para ser melhor. Como é que é o nome da senhora? Lanúzia e Bruno. Nós temos ferramenta para ser melhor. Porque tem pessoas que, para justificar, Jennifer, Maria Fernanda, parecido, né? Jennifer, confundi, parecido. O que a pessoa faz? A pessoa errou, aí o outro chega lá: mas aquela vez você também fez isso. Não é muito mais fácil assim: me perdoa, realmente, eu errei. Não. Olha, principalmente se for o mesmo erro. Eu estou aqui com o Miguel. O Miguel, há 2 semanas atrás, marcou um encontro comigo e me deu o calé, me deu o toco, não foi. Aí ele marcou comigo agora, eu não fui. Aí ele vem reclamar comigo: cara, marca. Mas também você marcou lá e não foi também. Como assim? O que tem a ver? Marcou e não foi? Já conversou, marcou outro, vai no outro. Mas não. Por quê? Porque a pessoa, ela é o quê? Normalmente ela é amargurada. Querido, normalmente pessoas não vai deixar de comprar meu livro não, hein? Vou falar aqui como eu tenho que falar, pastor.
Normalmente, pessoa que tem dificuldade de perdoar e de pedir perdão são pessoas que têm vínculo rompido com mãe, são orgulhosas e carregam ferida do passado. Você vai trilhar o caminho da pessoa. No projeto que eu estava falando para o senhor, para o irmão Carlinhos, que é o que eu quero, talvez eu vou almoçar com o pastor, até queria almoçar com o pastor segunda-feira, porque ele me passou a mensagem, o pastor Alberto, que não ia poder vir hoje, para falar desse projeto que já está rodando. Rodei aqui no Gradinho, na Pibarg, esse projeto que é a Imersão Renovo. A Imersão Renovo. E na Imersão Renovo, é um projeto de final de semana, eu faço atendimento. Tem uma parte lá que é atender pessoas. Vem 3 pastores, é um projeto fantástico. Você vai trilhar a pessoa está ali expressando a dor dela, a raiva. Mas você vai olhar, ela tem dificuldade de perdoar e tem dificuldade de pedir perdão. Aí você vai olhar a história, normalmente, vínculo rompido com mãe. Normalmente, pessoa amargurada com o passado. E normalmente, o orgulho. O orgulho precede a queda. E a queda é a manifestação da prepotência. Vou repetir devagar para você notar. O orgulho precede a queda. E a queda é a materialização da prepotência e da arrogância. E às vezes nós somos assim, queridos. Olha só que interessante. O primeiro sintoma é a amargura. Segundo sintoma é a melancolia são as... Como voz de muitas águas, ajude o pregador. Eu nem jantei ainda. Vamos lá. Melancolia são as desilusões com o presente. Todo mundo fazendo coreografia assim, ó. Amargura é as prisões do passado. Não, só 3 que fez a coreografia. Amargura são as prisões do passado. Melancolia são as desilusões com o presente. Normalmente a pessoa pessimista é o desenho da hiena. Ó vida, vamos lá todo mundo, ó. Tá vendo? Nós tivemos infância, gente, foi lindo assistir Papalégua, assistir o desenho da hiena, perna longa, piu-piu, piu-piu e frajola. Ó vida, ó céus, ó azar. Normalmente a pessoa é pessimista, é a pessoa que a pessoa é tão pé no chão que ela não sai do lugar, entendeu? Ela tem que ser pé no chão, pensar, mas tem pessoa que é tão pé no chão que nem empurrado vai. Tem texto para isso? Tem, pastor. Olha só o que o salmista fala. Sinto-me encurvado, sobremodo, abatido. Ando presente, contínuo. E lamentando todo dia. Não é assim? Não, é lamentando o dia todo. Ele acorda lamentando, almoça lamentando, de tarde lancha lamentando, janta lamentando e vai dormir lamentando. Eu lamento o dia todo. Ó dia, ó céu, ó azar, nada dá certo, tá ruim isso, tá ruim aquilo, para com isso, não dá certo, não vou fazer isso, aí não dorme, depressão, angústia, remédio. Hora chega igual a Renata Aragão. Meu Deus, gente, o salmista está dizendo, eu me ando encurvado, lamentando, olhando para o chão. Querido, entenda a analogia. Todos os dois são aves, tanto a águia quanto a galinha é do mundo animal, que se qualifica como ave, mas galinha tem asa, tem pena, mas não voa. Por quê? Porque só olha para o chão. Mas Deus fala, renovarão suas forças, voarão com asas como águia, porque a águia voa acima da tempestade, acima das dificuldades. Nós fomos chamados para ser águia. Então voe além das linhas que limitam o seu potencial. Por quê, pastor? Porque nós temos ferramentas para sermos pessoas melhores. Voe. Vem tempestade, voa acima das nuvens. Vá para o lugar mais alto, monte o seu ninho. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, por proteção, que ela monta. O segundo é para ensinar os filhos a voarem. Os filhotes. Vai, não dá conta, ela vai lá e busca. Até que ele começa a voar sozinho. Assim Deus faz. Eu vos chamei, eu vos nomeei, eu vos designei para que vocês vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. Quer saber a maior motivação, a maior proposta de incentivo de Jesus? João no finalzinho, João 14, obras maiores do que as minhas vocês farão. Vocês vão voar mais alto.
vocês vão pregar, vocês vão andar sobre a circunstância, e eu estou com vocês. Obra maiores do que as minhas vocês fazem. Eu vou para o céu preparar lugar, mas obras maiores do que a minha vocês farão. É voar, voar, voar. Voe acima das linhas que limitam o seu potencial. Se estiver um pouquinho desanimado, talvez você já assistiu, assista de novo. Se você não assistiu, assista Desafiando Gigantes, um filme de futebol que ensinou meninos. Ele tem uma cena que um rapazinho lá, que seria o capitão do time, o mais forte do bloqueio, o líder da defesa, ele colocou um outro de 50 quilos nas costas. E aí o treinador falou para ele: eu quero que você ande uma jarda com ele nas suas costas. E ele começa a andar, e ele vai dizendo, o nome dele até no filme, o personagem chama Brock. Vai Brock, você vai chegar lá, vai chegar nessa jarda, vai chegar. E ele chega um ponto que ele começa a fraquejar. Eu não estou dando conta, tá doendo, eu não consigo. Consegue. Aí ele fala essa frase: vá além das linhas que limitam o seu potencial. Eu falei uma jarda, mas você pode ir 2. E ele vai até que chega um ponto, ele cai. Ele atravessou o campo. E aí ele está lá, inspirando, está vendo, Brock? Faz esse time atravessar, faz esse time alcançar, assista Desafiando Gigantes. Aí chega o rapazinho que ele carregou. Ele falou: você carregou 50 quilos. Professor, técnico, o que foi? Eu tenho 62 quilos. Quando você vive com asas, lidando com as suas feridas e voando, você não importa com peso, você só foca no seu alvo. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é a soberana vocação. Eu fui chamado para isso, para voar. Primeira coisa, sintoma, amargura, prisões do passado. Segunda coisa, são as desilusões com o presente, que é a melancolia. E a terceira coisa é a insegurança com. Então vamos lá, olha só a coreografia. Amargura são as prisões do passado, melancolia, as desilusões do presente, e ansiedade, as inseguranças com o futuro. O que diz a Bíblia? Lançando sobre Deus, sobre Ele, toda a vossa, porque Ele tem cuidado de vós. Sabe por que eu tenho confiabilidade em liberar essa palavra para esse casal tão bonito aqui? Porque o seu Pai, o seu Deus já está lá te esperando. Lança sobre Ele, porque é Ele que cuida. Por que você está preocupado com amanhã? Sendo que o que você tem que viver hoje. Vou liberar uma palavra para o coração de você, mulher, para você sempre inspirar esse homem a ser melhor. Mate o leão de hoje. Guarde forças para o leão de amanhã. Não antecipe o leão de amanhã, não. Passa essa dificuldade que vocês estão vivendo. E detalhe, o que vocês estão vivendo revela o momento, mas não define o futuro. Porque o futuro de vocês está no Pai, que está lá na frente, cuidando. Então lança sobre Ele a ansiedade. Deus está trabalhando algo específico na vida de vocês, e vocês sabem o que Deus está falando. Eu não faço ideia, também não me interessa. Interessa para Ele e para vocês. Lança sobre Ele. Prisão na ansiedade, sabe o que é? Que falta de cuidado. Olhai os aves do céu, olhai os lírios do campo. Nem Salomão na sua glória se vestiu como os lírios, mas o Senhor todo dia veste eles. Não fará Ele muito mais para o Filho dos homens? Então, querido, literalmente, o pontapé inicial para lidar com as feridas do passado. Só teremos uma vida saudável e uma família saudável se as relações dentro de casa forem saudáveis. Repita comigo: tudo começa em casa. Tudo começa em casa. Porque é lá. Eu sei que lá eu tenho ferramentas suficientes para ser uma pessoa melhor. Eu tenho ferramentas. Irmãos, eu preciso voltar aqui e ser melhor para os irmãos. Talvez eu não fui tudo que deveria ser. Talvez o tempo não permitiu. Talvez eu poderia ter me dedicado mais ao estudo. Mas eu tenho ferramenta para voltar aqui amanhã e ser melhor. Quem sabe fechar um seminário. Em outubro e novembro eu tenho 2 agendas aqui no Rio de Janeiro. Uma em São João do Meriti e outra em Porto Novo, aqui em São Gonçalo. Estou vendo com alguns pastores que estão pedindo para mim chegar uns dias antes e ir embora uns dias depois para me pregar pelo menos na igreja, que eu tenho um seminário fechado de final de semana. Até lá, eu preciso olhar para mim. A irmã do louvor. Michele, eu preciso olhar para mim
e entender que eu tenho ferramentas para ser uma pessoa melhor, para ser um ministro melhor com os irmãos. Aonde estão essas ferramentas? Dentro de casa, na maneira como eu lido com a minha família, é a maneira como eu vou trazer ferramenta para os irmãos. Irmãos, uma coisa eu penso, aliás, uma coisa eu sei, não penso eu mesmo que já tenho alcançado, mas uma coisa eu, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu lido com as minhas feridas do passado. Talvez eu não alcancei, por isso que o nome do livro, o nome da mensagem é Lidando. Lidando está no português no gerúndio. Por quê? Porque ele não enquadra em presente, passado e futuro. Amanhã estou lidando. Ontem eu estava lidando. Hoje eu estou lidando, por isso que é lidando, gerúndio. Porque amanhã eu estou de pé. Se vier um problema, se vier uma dificuldade, eu vou lidar com isso, porque eu continuo lidando. Uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço, eu vou, eu dou voo mais alto. A nuvem está carregada, eu vou voar sobre ela. Se a nuvem estiver mais carregada e vier relâmpagos, eu vou me desviar dos relâmpagos, mas eu avanço para as que estão o quê? Não é adiante, é diante. Eu pensava que era adiante, fui na etimologia da palavra. Adiante é aquilo que está a acontecer, diante é agora. Então eu não vivo para amanhã, eu vivo hoje, porque amanhã pertence a... O 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 amanhã pertence a... Então eu lido com as feridas hoje, porque o meu Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será o mesmo amanhã. Quantos creem nisso, dê um brado de vitória! Xaramanagai, riplasturgibiasturkibeba, ermagassurimantorabasturbiargalabai, xaramanagai, xaramanagai. O Espírito de Deus está sobre vocês, e Ele ungiu vocês a anunciar as boas novas do Senhor, a declarar liberdade ao cativo, a declarar que as correntes foram quebradas do oprimido, e a pregar o ano aceitável do Senhor. Trindade nunca mais será a mesma, São Gonçalo nunca mais será a mesma, a sua casa nunca mais será a mesma, porque agora você está lidando com as feridas, porque você avança para as que estão diante hoje. O leão de amanhã é para amanhã. Vamos ter força para matar o leão de hoje. Prossigo para o meu, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, hein? É o nosso chamado. É esse chamado, querido. É esse chamado, é essa promessa. Por isso eu quero orar com os irmãos. Pode pôr outra musiquinha lá, aquela outra, ela põe lá, deixa lá. Por isso eu quero chamar vocês a caminhar comigo na escada que vai ensinar todos os dias a lidar com as feridas, prosseguir para o alvo, olhando para o autor e consumador da fé, olhando para a cruz. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá o meu socorro, é de lá a minha história. Eu prossigo para o meu alvo. 4 princípios que restauram a vida emocional, para a gente lidar com a vida emocional. Vou ler o versículo e depois vou falar os 4 princípios. Procure apresentar-se a Deus o quê? Aprovado. Então, meu irmão, não deixe ninguém falar que você não pode, não deixe ninguém falar que você não é capaz. Quantos anos você tem? Com 14 anos, seja inteiro com 14 anos. Seja tudo que você pode ser como um menino de 14 anos. Não anda como um menino de 8, mas não queira ser um de 20 e seja 14. Sabe por quê? Porque existe a aprovação. Apresente-se diante de Deus como aprovado. Nós somos aprovados como obreiro que não tem com que se... Não se envergonhe da sua situação. Está difícil. Não se envergonhe do problema. Está vivendo uma dificuldade, algo está errado. Não se envergonhe, levante a cabeça, aprenda com os erros e continue, porque a vida continua. Ninguém vai bater tão forte quanto a vida. Aqui fala um homem de dores, que já sofreu nessa vida. Ninguém vai bater tão forte quanto a vida, jogar no chão
Um homem que, além das suas feridas físicas, adoecimentos, carregava feridas de abuso sexual na minha infância. A vida bate, meu irmão. Não escolhe quem sofrer, não escolhe quem bater. A questão não é o quanto apanha. A questão é ficar de pé, olhar para a vida, aprender com os erros e continuar. Sabe por quê? Porque a vida não para. Elias, sai dessa caverna, porque longa é a sua caminhada. Não fique preso dentro dessa caverna. Uma ameaça de uma mulher fez você entrar em depressão, pedir a morte. Elias, sai dessa caverna. Sai dessa depressão, sai dessa amargura, dessa melancolia. Sai dessa ansiedade, porque longa é a sua caminhada. Por quê? Porque a vida não para. A vida, do jeito que ela é, ela cabe dentro de nós. Só precisamos nos encontrar nela. Mas o texto fala isso. Não tenha com que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra a verdade de Deus sobre mim, sobre você, é que em todas as coisas nós somos vencedores. Nós somos vencedores. Mas não para aí, querido. Olha que fantástico esse texto que eu vou passar para os irmãos agora. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece o quê? E selado, como está escrito: o Senhor conhece a quem lhe. Afasta-se então da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Você e eu nós cremos num Deus inabalável. Ele não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder Ele tem dado a nós, porque em Deus nós somos inabaláveis, e Cristo é a expressão de uma rocha viva, pedra angular. Chega de viver do passado, chega de viver reclamando da vida. Nós somos águia para voar em favor daquele que nos chamou. A quem lhe pertence, afasta-se da iniquidade. Olha só que texto fantástico. Se alguém se purificar dessas coisas, que coisas? Do que passou, das durezas do coração, das feridas, das falhas, das doenças, das perdas inesperadas, do luto da vida. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para santificado, útil para quem? Útil para e preparado para a sua boa. Então nós temos ferramentas para sermos pessoas melhores. Sheikan bliss blad turkibias turkibeba sharamanagai harmanagasude kleis turbiar gamanas. O Espírito de Deus está sobre nós, e Ele nos ungiu a declarar liberdade ao cativo. Por isso, querido, os 4 princípios para lidar com a ferida. Vai aparecer, eu quero que você fale em alto e bom som, como quem crê, como quem acredita, não é como quem acredita, não, já foi acreditado. Vocês farão obras maiores do que as minhas. Como quem acredita, em alto e bom som. Vocês creem nisso? Vocês creem nessa promessa? Então repita comigo: eu sou. Todo mundo na sequência. Primeiro ali, ó. Eu sou. Eu sou. Então você tem ferramenta para ser uma pessoa melhor. Lide com as feridas do passado e prepare para voar. Só aquele que é águia dê um brado de vitória. Sharamanagai.